Verso 36 do capítulo 24 de Mateus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ler o verso 39, todos juntos. Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que a maior esperança da igreja é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo será a concretização da maior esperança da igreja. Jesus prometeu que Ele vem nos buscar, que Ele vai nos levar para a casa do Pai. Ele já foi na frente preparar a mansão celestial. E Ele disse que na casa de meu Pai há muitos lugares. E eu sei que o meu lugar já está sendo preparado lá. Quem crê que o seu lugar está sendo preparado no céu, e você espera a vinda de Jesus, é a sua maior esperança. O interessante é que no desejo de que este fato se cumpra, muitos, em várias épocas, já marcaram datas, feito previsões, e inclusive originaram diversas heresias, tentando marcar o dia ou a época da vinda de Jesus. E Jesus, quando estava entre nós, em carne, falando como homem, Ele orientou os seus discípulos, dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe. E Ele acrescentou, nem os anjos, nem o Filho do Homem, se referindo a Ele, porque aí Ele estava na condição de homem, 100% homem. É claro que hoje Jesus sabe sobre a sua vinda, porque Ele está na plenitude de Deus. Mas ali Ele falava como homem, nem o Filho do Homem, somente Deus. Agora, ao mesmo tempo em que nós não sabemos quando será o dia, a hora, ou as épocas possíveis da vinda de Jesus, mas Ele deixou alguns sinais, algumas indicações, para a gente estar vigilante, ser inteligente, observar estes sinais e estarmos preparados. E um dos sinais deixados por Jesus é Noé. Ou os dias anteriores ao dilúvio, onde Noé foi a figura central, porque ele creu no livramento da sua família, quando creu em Deus, ouviu a Deus, creu no projeto, construiu a arca, entrou na arca, e ele foi salvo com a sua família do grande dilúvio que matou todos os seres humanos da face da terra. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será em dias semelhantes aos dias que antecederam ao dilúvio, nos dias de Noé. E quando nós olhamos a história de Noé, e os dias que antecederam a entrada de Noé na arca, e o período do dilúvio, nós aprendemos alguns fatos que marcaram aquela época, apesar de estarem tão distantes de nós, mas são fatos semelhantes que na sua essência voltam a se repetir e que estão se repetindo nos nossos dias, confirmando a vinda de Cristo. E Jesus está dizendo: olhem, a minha vinda será em dias parecidos aos dias anteriores ao dilúvio. E eu quero destacar para vocês alguns desses sinais que aconteceram nos dias anteriores ao dilúvio. Número 1, as pessoas estavam vivendo um estilo de vida fundamentado no prazer. Jesus, ele declara: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Essa expressão comer e beber está falando da busca intensa do prazer nas coisas seculares e materiais. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas não se preocupavam, não se importavam com a vida espiritual em Deus. Eles estavam satisfeitos com seus próprios prazeres pessoais. Eles eram seus próprios deuses. Eles se bastavam. Eles erraram porque esqueceram de Deus, dos princípios, das coisas espirituais. E eles voltaram para uma vida terrena, meramente carnal. Esqueceram-se de Deus. Secularismo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 19: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. A comida, a casa, o trabalho, carro novo, o prazer que você tem é dom de Deus. Deus quer que você tenha o melhor, mas desde que esse prazer não substitua Deus na sua vida, e você se volte para o prazer, e o prazer da tua alma não é mais Deus. O prazer da tua alma é a tua comida. O prazer da tua alma é o teu bolso. O prazer da tua alma são os teus prazeres. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 5, verso 8 e o verso 11, isso se repetindo nos dias de Isaías, num período em que a nação de Israel foi destruída. O julgamento de Deus vem quando a terra se volta para o seu próprio umbigo, para os seus próprios prazeres, esquece de Deus. A Bíblia diz, em Isaías 5, verso 8, ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúne para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. É eu, e mais eu, é a minha vida. Sabe, querido, o nome disso se chama hedonismo. A palavra hedonismo, ela vem do grego, vem de uma deusa chamada de Edoné. É o nome de uma deusa da mitologia grega que representava o prazer. Na mitologia grega, ela era filha de Eros e Psique. Eros, o prazer.
Psique, a racionalização. Então, é o meu raciocínio, a minha mente, buscando o prazer em todas as formas. A pessoa inteligente é aquela que se importa consigo mesma. Para que eu vou me importar com Deus? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O que eu faço dentro de casa não interessa a ninguém. O que eu faço com o meu corpo, nada, ninguém tem a ver com isso. Já ouviu essa história? O corpo pertence a mim. Não, seu corpo é dom de Deus. Sua vida é dom de Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. A Edonê é a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou uma filosofia de vida que defende a busca do prazer como finalidade última da vida. Por que você vai para a academia? Não é para ter saúde. Você vai para a academia para ficar bonito, para o seu corpo ficar musculoso, para você achar parceiros sexuais. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a busca do prazer. E eu quero dizer a vocês que essa praga, ela está entranhada na mente de muitos crentes da igreja. A partir do momento em que você acha que Deus está preocupado com o teu prazer, que você ergue a mão na igreja e acha que Deus, Ele está no céu para te cercar de coisas que te dão prazer. Não! Você não foi criado para ter prazer. Você foi criado para promover a glória de Deus, para louvar e adorar a Deus. E no meio desse processo, Deus ali quer que você tenha prazer. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim do Éden. Num jardim onde tudo estava favorável ao descanso, a uma vida plena, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida prazerosa, desde que nós tenhamos nele o nosso prazer. Escute, amados, é por isso que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Levante as suas mãos. Mas o reino de Deus, repita comigo, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, isso é tão sério, esse equilíbrio, que o livro de Eclesiastes, que foi escrito por um homem que mais experimentou o prazer e se deixou levar por ele, no final da vida quase ele se desvia, mas nós acreditamos que por um milagre de Deus ele foi despertado, que ele escreve Eclesiastes, e no capítulo 11, verso 9 a 10, ele deixa um conselho para os jovens. Ele diz assim no verso 9 e 10, alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfaçam ao seu coração e agradem os seus olhos. Deus não é contra que você desfrute a vida. Deus não é contra que você se apodere de todos os recursos que Ele pode te dar, e você seja sábio, inteligente, bonito, forte, para você aproveitar a vida. Mas escute bem, olha o que diz o texto. Ele diz assim: saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aí, para completar, vem Davi dizendo no Salmo 1, o texto que nós conhecemos, no verso 1 e o 2, quando ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer não está na comida, não está na bebida, não está nas festas, não estão nas coisas passageiras, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O sinal está dado, o sinal está posto. Jesus está dizendo: assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas só pensavam em comer e beber, zombavam de Deus, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe, amados, a nossa alma fica triste quando a gente vê esse mundo cético, esse mundo secularizado, materialista, que vive como se Deus não existisse. Mas eu vou dizer algo a você: no meio de toda esta nuvem negra, Deus está dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4, Paulo falou, é um dos sinais claros, Paulo dizendo que nos últimos dias os homens serão traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas a maior preocupação não é o ímpio, é você, que prefere ir para a praia do que vir para o culto. Eu não estou dizendo que você não deve ter um momento de lazer, mas o problema é quando o teu coração só é lazer, só é carne. E eu não vou dizer que é em outra igreja não, é aqui na nossa igreja. Quando a gente consegue parar os servos do Senhor e dizer para ele: irmão, vamos evangelizar. Isso não posso, pastor. E o meu momento de lazer? Deus quer que eu seja feliz. Há alguma coisa errada quando a tua felicidade não está em fazer o propósito de Deus e a vontade que Ele designou para a tua vida? João disse: a minha alegria é saber que meus filhos andam na verdade. 2 Pedro, capítulo 2, verso 12 a 13. Pedro ratifica dizendo: nos últimos dias, estes, porém, serão como animais irracionais. Olha só, compara o ser humano com um animal irracional. Seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. E Pedro diz: estes são os que encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia. E hoje não está só em pleno dia, está na internet. Pessoas que estão querendo legalizar o aborto, legalizar a pornografia, legalizar o abuso de crianças, a pedofilia. Jesus está dizendo: quando vocês olharem e verem o sinal de que o homem não liga mais para mim, e em que vocês perceberem que o mundo está de costa para mim, eu irei buscar a minha igreja, que está me adorando, me adorando, me adorando. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode louvar a Deus? Quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Segundo sinal, que Jesus disse que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, e vai se repetir nos dias da sua vinda, são os ataques satânicos à família.
O texto diz: casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. A artilharia do diabo está contra a família, assim como aconteceu nos dias de Noé. E o ataque foi tão violento que só se salvou uma família, a de Noé, com a sua esposa e seus filhos e as noras. Só uma família. A pergunta que eu faço: se você não consegue ver que o cenário é o mesmo, hoje as pessoas estão brincando com o casamento, estão ridicularizando o casamento. Em qualquer lugar, em todas as mídias sociais, em todos os cantos da terra, existe uma pregação tornando os princípios e valores da família como relativos, uma opção, se você quer ou não quer seguir. É isso que Jesus está dizendo. Pessoas se casavam e davam-se em casamento, isto é, elas casavam como queriam, elas se davam em casamento também como queriam, e elas achavam que isso ia ficar por isso mesmo, que Deus não estava vendo. A família é um projeto de Deus. Casamento é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição formada por Deus. Foi ela que recebeu o primeiro ataque de Satanás. E esse ataque continua por todo o tempo de vida da humanidade. Mas eu tenho uma promessa de Deus para você: a família não será destruída, porque o propósito e o projeto de Deus para a família vai permanecer de pé. Levante as suas mãos assim comigo e por um minuto profetiza a vitória sobre a vida dos teus filhos. Satanás quer destruir a família, porque ela é a guardiã dos ensinos de Deus para a formação psicológica, moral, ética e os valores cristãos da tua família e da tua casa. Profetiza a vitória sobre a tua esposa, profetiza a vitória sobre o teu pai, sobre a tua mãe. E você pode dizer hoje à noite: Senhor, assim como Noé, eu vou lutar para não ir sozinho, vou levar a minha família comigo. E a promessa de Deus é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Satanás está lutando para distorcer ou negar os valores e princípios da família. É só você ler Mateus, capítulo 19, verso 1 em diante. Jesus descortina ali, analisa rapidamente ali os valores da família. Ele fala que a família, ela é fundamentada na Bíblia, quando ele diz: então Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador, ele se reporta para a palavra, ele se reporta para a origem. A família não nasceu na mão de um tabelião, de um padre, de um pastor. A família não nasceu de um costume, de uma tribo que foi evoluindo, não. A família começou com o primeiro casamento realizado e celebrado por Deus. A família, ela tem o princípio da heterossexualidade. Família e casamento para Deus. Diz o texto, verso 4 de Mateus 19: o Criador desde o princípio fez homem e mulher. Ele não fez homem e homem, ele não fez mulher e mulher. Ele não disse: Adão, toma cuidado, porque daqui para frente Eva pode virar homem e tu pode virar mulher. Não, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e ele fez macho e fêmea. Você pode casar com homem, pode casar com mulher, a lei te garante isso hoje. Você tem liberdade, mas quem está preparado para a volta de Jesus vai defender a palavra de Deus, senão não vai ser arrebatado.
Princípio da independência. Verso 4. E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe. É independência. É o início de uma nova família. Deixar pai e mãe. Outro princípio. Princípio da liberdade. E se unirá a sua mulher. Verso 5. Casamento não é obrigação. É por isso que você pode permanecer solteiro. Jesus ficou solteiro. Jeremias ficou solteiro. Ezequiel era solteiro, casou, ficou viúvo, ficou solteiro. Paulo, a gente não sabe se era viúvo ou era solteiro. Então casamento não é obrigação. Mas se você for casar, for constituir família, não é como você quer. Não é se casar e dar-se em casamento. Não, é casar como Deus quer, como Deus ordena, como Deus manda. Princípio da união. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Verso 6. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. É por isso que é inconcebível o divórcio. E todo divórcio deixa marcas. E aqui eu não quero entrar em detalhes por alguém que se divorciou. Mas o divórcio é como duas folhas de papel colada. Depois de colada, tenta separar. Pode até reconstituir a vida, mas as marcas ficam na alma, no coração. Princípio da fidelidade. Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Isto é, fidelidade. Casamento não é três. Deus disse, e os dois. Repita comigo, e os dois. E os dois. E os dois serão uma só carne. É por isso que 1 Coríntios capítulo 6 diz que aquele que adultera, é infiel e se prostitui com uma prostituta, está unindo a sua alma com a alma daquela prostituta e vice-versa. Porque o casamento, na vida sexual, ele representa a fidelidade, a união do casal. Princípio da indissolubilidade. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nem advogado pode separar, nem cartório pode separar. É por isso que Deus falou para os sacerdotes na época de Malaquias: eu tenho visto a tua infidelidade com a mulher da tua mocidade, e as tuas lágrimas não são ouvidas no altar. A gente sabe que a Bíblia tem condições, por causa da dureza do coração. Jesus explica num próprio texto de Mateus 19, em que as pessoas se deixam, e a família se esfacela, mas este não é o projeto de Deus. E você não pode usar como desculpa as armadilhas do mundo e do mundanismo para viver uma aventura amorosa a cada 5 anos ou a cada 3 anos. Porque quem vai te arrebatar não é o pastor Enaldo. Não adianta você ser membro de uma igreja onde alguém passa a mão na tua cabeça, porque não é o pastor que vai te arrebatar. Quem vai te arrebatar é Jesus. Quem está entendendo, levante as suas mãos. Toca na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: quem vai te arrebatar é Jesus, através do poder do Espírito Santo que habita na nossa vida e no nosso coração. Como nos dias anteriores ao dilúvio, casavam-se e davam-se em casamento. Casamento feito por birra. Eu vou casar porque eu quero casar. Casamento feito por interesse. Ele é lindo, maravilhoso, pode me sustentar, vou casar com ele. Por interesses políticos, por ganância. Todo casamento que não é feito por amor, pela palavra, pela orientação da palavra de Deus, é casar-se e dar-se em casamento. Jesus está voltando. Irmãos, a promiscuidade sexual é tão grande que alguns países já está se tolerando um homem viver com uma boneca.
um homem viver com um animal. Na Europa já existe projetos das pessoas casarem com uma cachorrinha, de um homem casar com uma cadela, animal. Pedofilia, nem se fala. Toda degeneração sexual que atenta contra a família. Isso fere o nosso coração, traz tristeza. Mas Deus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu quero dizer para você, Jesus está voltando. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha o nível em que o mundo está se encontrando. Obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Sabe o que é consciência cauterizada? É como você pegar um ferro em brasa e você colocar em alguma parte viva do teu corpo e queima, e aquilo perde a função do nervo. Então Jesus está dizendo, através de Paulo, que nos últimos dias Satanás vai ferrar a mente do homem, que ele não vai ter mais sensibilidade em relação à sua família, aos seus filhos, à sua casa. E aí diz o apóstolo dizendo, e que tem a consciência cauterizada, e ele encerra dizendo que proíbem o casamento. Quem aqui já ouviu, no Brasil, as pessoas contestando e querendo proibir a família tradicional, o casamento com pai e mãe, e colocando como se isso fosse uma vergonha você saber o nome do seu pai ou da sua mãe? Dá tristeza ver um mundo insensível, com a mente cauterizada, que acha isso normal. Mas eu quero dizer para você que no meio desta angústia, Jesus está voltando. Levante as suas mãos. Diga: Jesus está voltando. Adore a Deus por um momento. Celebre ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu vou avançar aqui 2 pontos e eu vou parar. Vou continuar a mensagem depois. Terceiro lugar, Jesus disse para nós olharmos na revolução musical, no mundo inteiro, no avanço da música, no encanto pela música. Se você ler Gênesis capítulo 4 e o verso de número 21, nos dias anteriores ao dilúvio, o nome do seu irmão era Jubal. Quem foi esse rapaz chamado Jubal? Foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Nos dias anteriores ao dilúvio, na forma mais primitiva, eles descobriram a flauta, a música, instrumentos musicais. Mas enquanto Noé adorava a Deus, eles adoravam a quem? Adoravam o diabo. Jubal representa esta revolução do que está acontecendo hoje. Revolução dos instrumentos, revolução no ritmo das músicas, revolução nos objetivos das músicas. Vocês sabiam que hoje a música, ela é usada como instrumento de venda de produtos? Vocês sabiam que hoje a Coca-Cola e as grandes marcas, para cada produto, para cada nova remessa de produto, eles gastam fortunas e milhões para descobrir não só
o instrumento certo, a melodia certa, o ritmo certo, mas a altura da nota que vai entrar na tua alma vai te encantar, vai fazer você parar, vai te hipnotizar. Multidões que são atraídas para os festivais. Eu fico abismado como pessoas que se dizem pobres, que vivem de Bolsa Família, ou muitas vezes não têm dinheiro para nada, mas gastam 700, 800, R$1.000, juntam dinheiro de um ano para irem num grandes shows, para adorarem ao diabo e a Satanás. Satanás, o diabo, no céu, ele era o querubim, ele era o portador de luz. No livro de Ezequiel, diz que o próprio corpo de Lúcifer era um instrumento de adoração a Deus. Ele era o próprio instrumento. Quando ele cai, toda essa armação do diabo, ela é usada para destruir a tua vida, os teus filhos, dentro da tua casa. Às vezes as pessoas cantam músicas em inglês ou em outras línguas, até mesmo em português, e não sabem que estão profetizando maldição para a sua própria vida, para os seus próprios filhos, para si mesmo. Músicas que falam de morte, de possessão, de suicídio. Letras que dizem: eu quero ir junto com o diabo, eu quero ir para o inferno. Mas as pessoas se empolgam com a música. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando Jesus entra na tua vida, uma das primeiras coisas que acontece é a libertação das tuas emoções na área musical. Quem teve essa experiência, levante as suas mãos. Aquele cantor preferido, aquela música que te atraía, que te levava para o bar, para as drogas, para a maconha, que te levava para o adultério, que te deixava na fossa, que te levava a tomar uma grade de cerveja. Mas quando Jesus entrou na tua vida, porque quem adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Qual é a diferença entre a música que adora a Deus e a música que adora o diabo? É porque a música que adora o diabo é a música feita para o prazer, para a alma, é feita para o corpo. Você ouve a música, ou ela afeta a tua alma, você sente solidão, depressão, ou você sente uma angústia, ou você sente um falso amor, uma paixão, te desperta a cobiça, a lascívia. Mas a música que adora a Deus não. A música que adora a Deus, ela adora a Deus, e ela entra no teu espírito, e os adoradores adoram a Pai em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos assim. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém aqui escravizado pelas melodias do inferno de Satanás, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que esse mal seja quebrado na tua vida, e hoje você será atraída pelo louvor que adora a Deus, pelo louvor que exalta a Deus, pelo louvor que glorifica a Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que música nenhuma profana vai te atrair mais para uma vida imoral, para a bebida, para as drogas. Recebe a libertação de Deus. Quarto lugar, nos dias anteriores ao dilúvio,
E está se repetindo nos nossos dias. Uma grande revolução tecnológica no mundo das armas e guerras. Se você ler Gênesis capítulo 4, verso 22. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Quem foi esse moço? Ele foi o Bill Gates da época. Ele foi o gênio, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. Esse cara recebeu a iluminação de pegar o metal, o ferro, o bronze. As pessoas se matavam de flecha, se matavam de, lá no interior a gente chama de baladeira, se matavam de funda. Mas ele disse, Satanás dizendo, quero matar é muita gente, quero matar é multidão. E ele foi inspirado para criar armas, revolucionário das guerras. Imagina Deus olhando do céu e vendo toda a prata, todo o ouro, todo o ferro, todo o mineral que Ele colocou à disposição do homem para viver bem, para construir casas, para fazer os projetos de Deus, sendo usados agora para infâmia, para morte, para suicídio, para homicídio. Queridos, é só você fazer uma pesquisa rapidamente aí no Google, nosso pai de pesquisa. Você vai descobrir que as maiores revoluções tecnológicas que nós usamos nas nossas casas, elas não foram desenvolvidas para uso doméstico. Elas foram desenvolvidas para as armas, para a guerra. Bomba atômica, bomba de neutro, armas químicas. A maior tristeza do que está acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia sendo bombardeada dentro do seu país. A Europa pressionando para cessar a guerra. Estados Unidos pressionando para cessar a guerra. Mas por que ninguém diz, para essa guerra? Porque a China tem bomba. Coreia do Norte, o povo está morrendo de fome. Segundo pesquisa, não tem nem rato mais na Coreia do Norte. Não tem animais domésticos. As pessoas estão morrendo de fome. Eu li uma pesquisa recente sobre a Coreia do Norte, que faltou adubo químico para fertilizar as hortas. Então o ditador, isso está visível nas mídias sociais. Ele determinou que todas as fezes fossem recolhidas e entregues ao governo. As pessoas não tinham nem dinheiro para comer, quanto mais para fazer fezes. E aqueles que não levassem pelo menos uma quantidade de fezes por dia, eram mortas. Mas você vê a Coreia do Norte, toda semana sai nos noticiários, ela testando um novo míssil, testando um novo foguete, um novo alcance, está chegando mais perto dos Estados Unidos, a última tecnologia. Aí você pergunta, pastor, o que está acontecendo? Daniel, capítulo 12, verso 4. Daniel, encerra as palavras e sele o livro até o tempo do fim, que eu creio que é o nosso tempo. Muitos correrão de um lado e para outro, e o saber se multiplicará. Por que o saber vai se multiplicar? E as pessoas vão continuar correndo de um lado para o outro. Porque se o saber se multiplica, qual é a consequência natural? O saber se multiplicando, existe a segurança, existe remédios, existe saúde, existe paz. Mas este saber, ele não alimenta mais hoje os propósitos divinos. Nos últimos dias, esse saber está se alimentando a ganância do homem, que está levando a humanidade para o propósito de Deus. Aí você diz, pastor, o que eu faço? Permaneça firme, permaneça firme,
porque Jesus está voltando. Pastor, por que o Senhor está trazendo esta palavra? Porque o propósito de Deus, do Espírito Santo, Jesus morreu na cruz. Todo o trabalho que a igreja faz, tudo que nós construímos, os templos, todas as pregações, todo o trabalho de missões, só tem um propósito: é você entrar na arca. A minha pergunta é se você é convidado para a arca. Você está brincando com Deus, está brincando com Jesus. E o texto diz: e não o perceberam. Como é que não percebe? Como é que não percebe uma arca daquele tamanho, fazendo barulho? Alguns dizem que Noé levou 100 anos construindo, não perceberam. Não perceberam. Que incredulidade miserável é essa? Que cegueira miserável é essa? Mas tem gente aqui na igreja que não percebe. Tem gente que vai sair desse culto e não percebeu. Você não está vendo o que está acontecendo, irmãos? Você está assustado? Não fica não, uma arca está bem pertinho de nós. Só está desesperado quem não vai entrar na arca, só está assustado. Noé estava trabalhando, mas eles não perceberam. Noé estava pregando tábua, mas eles não perceberam. Os animais chegando e entrando na arca, um girafão daquele tamanho, mas eles não viram a girafa entrar na arca. Eles não viram o elefante entrar na arca, não perceberam. A glória de Deus está aqui, tem gente que não está percebendo. Jesus está batizando com o Espírito Santo, mas tem gente que não está percebendo. Tu não tem que olhar para quem não está percebendo. Tu não tem que chamar quem não valoriza, não percebe que a palavra de Deus está se cumprindo. Tem muita gente amando essa Bíblia, tem muita gente chorando por essa Bíblia, tem muita gente que está orando pela madrugada, tem muita gente que está de olho na arca, irmão. Não meça a sua vida fria, não meça a vida do irmão pela sua apatia. Deus não conta com você para terminar a arca, mesmo que fique só Noé e a família dele. Vai ter arca, vai ter salvação, mesmo que você não esteja, vai ter arrebatamento. Eles não perceberam. Se o toque da trombeta fosse hoje, se Deus dissesse: Enaldo, avisa para a minha igreja que daqui a 3 minutos eu vou buscá-la, você perceberia? Tem gente só comendo e bebendo que não vai perceber. Tem gente que está casando e dando-se em casamento e não vai perceber. Tem gente que está na bailada só dançando, só rebolando e não vai perceber. Tem gente só na guerra, só na disputa e não vai perceber. Mas levante as suas mãos assim. Diga: vem Jesus, eu estou pronto para entrar na arca. E diga: se depender de mim, Senhor, a minha esposa vai comigo também, meus filhos vão, porque o diabo não vai destruir a minha família. Meu companheiro que está aqui do meu lado, ele vai também. Nós vamos para o arrebatamento.
Jesus está voltando.